Bom dia, uma ótima segunda-feira a todo mundo. Mais uma semana de luta, mas certamente uma semana que Deus estará conosco todos os dias e estando do nosso lado, temos certeza da vitória. Que nesse novo começo de caminhada, que os desafios que você enfrenta possam ser vencidos em nome do Senhor Jesus. Na nossa vida tem muitas situações. Tem as situações mais importantes, as mais urgentes, as que precisam ser tratadas com prioridade. E nós, na nossa vida, precisamos determinar as prioridades, ou seja, o que nós vamos atender primeiro. Quando nós estamos à frente de um desafio só, de uma área só da nossa vida, nós vamos focar naquilo. Às vezes tem alguém enfermo na família. Aí a gente se volta para aquele, em oração, em energias, para que atender aquela situação. Às vezes a gente tem uma situação financeira para resolver e a gente só tem essa situação naquele momento mais importante. E a gente então se volta para aquela situação. Mas a vida, às vezes, ela nos apresenta uma série de coisas para resolver, ou situações um pouco mais difíceis. É aquele tempo quando parece que tudo começa a dar errado, sabe? Aquele dia, aquela semana, aquele período que parece que as portas começam a se fechar ou as lutas começam a se avolumar. Quando nós estamos nos deparando com uma situação de muitas lutas e ao mesmo tempo nós temos que escolher, organizar e eleger qual a que nós vamos focar primeiro. Bom dia para Daiane, para Cristiane, para Daiane de 68 e todos que vão se conectando. Então, quando nós temos assim, por exemplo, uma enfermidade na família, ou conosco mesmo, uma situação financeira para resolver, uma situação familiar, ou outra situação, às vezes são 4, 5 problemas que se acumulam. E a gente fica perdido porque a gente não dá conta de o que a gente vai atender primeiro. Como é que a gente faz então? A gente procura acalmar o coração e vamos tentar resolver o que é de maior urgência primeiro. E buscar em Deus, e colocar em Deus, e buscar força e energia para resolver. Muitas vezes, o que é mais urgente na nossa vida é a nossa saúde, né? O que ameaça a nossa vida. Então a gente pode estar com um problema financeiro, um problema familiar com um familiar, uma situação daqui ou de lá, mas se a gente tem alguém de doente ou está doente e essa doença é um pouco mais grave, a gente para tudo e vai colocar nossa energia em cima daquele acontecimento, porque aquilo ali é o mais urgente, a vida é mais urgente. Bom dia, Angélica. Eu começo essa meditação porque o Senhor coloca no meu coração, e se você está numa situação como essa, e outras coisas se resolvem, meus queridos. Muitas vezes a gente está triste por pequenas coisas do dia a dia, por um pequeno desentendimento, por uma palavra áspera que a gente ouviu, porque alguma coisa não está dando tão certo, então a gente meio chateia. Bom dia, Marisete. Mas se você tem um problema mais sério, e o problema mais sério sempre é aquele que atinge a nossa vida, a nossa saúde, busque nisso, coloque teu coração nisso. E quando você tem pequenos probleminhas para resolver, não deixe isso tirar paz. As pequenas coisas do dia a dia se resolvem. Elas vão se resolver a seu tempo. Mas quando nós temos algo, não vamos nos desesperar por pequenas coisas. Não vamos nos desesperar por uma palavra que alguém nos falou e nos deixou triste. Eu sei que isso nos chateia no momento. Buscamos força em Deus e continuamos. Não vamos nos deixar nos chatear se tem uma continha atrasada, a gente não conseguiu pagar. Não vamos deixar nos atrasar, nos chatear por pequenas coisas do dia a dia. Vamos colocar o nosso foco em Jesus e nas coisas que são principais. E as principais são que o tempo é chegado, Jesus está voltando. E muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Precisam ser alcançados pela palavra. E quem tem essa palavra, sabe quem é? Eu e você que temos fé em Jesus. Eu e você que temos a presença dele na nossa vida. Vamos meditar nessa manhã, capítulo 5 do livro de Tiago. É o último capítulo que nós vamos estudar da carta universal do apóstolo Tiago.
E como já perceberam, bom dia Cleider, que Deus te abençoe. Como já perceberam, é uma carta muito prática, nos traz muitos ensinamentos para a nossa vida. Bom dia, Dona Tânia, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Esse capítulo 5, ele tem algumas divisões. Bom dia, Lidiane, que Deus abençoe tu e a tua casa. Capítulo 5 de Tiago, do versículo 1 até o 6, ele fala das riquezas mal adquiridas e as mal empregadas. O que são riquezas mal adquiridas? É quando as pessoas se valem de desonestidade, se valem de tantas coisas, prejudicam outras pessoas e acumulam bens materiais. São bens materiais mal adquiridos. Bom dia, Rosane, bom dia, Sandra Ribeiro. Eu vou dar um exemplo porque muitas vezes as pessoas me perguntam a respeito de se é lícito, se é bom um cristão jogar na loteria esportiva, na telecena, não sei nem qual os jogos que tem. Todo o dinheiro que nós não conquistamos ele pelas vias dadas por Deus, ele não é um dinheiro bom para nós, sabe? Todo o dinheiro que nós conquistamos sem esforço, especialmente com jogos de azar ou outras situações que não são um dinheiro pelas vias honestas de Deus, não são um dinheiro bom para nós. Eu sei que muitas pessoas oram, e até sonham, e até dizem, pastor, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar esse, eu vou ajudar aquele. Se você está em Jesus, eu digo que infelizmente você não vai ganhar, vai só perder dinheiro. Porque Jesus não está nesse negócio de loteria, tá bom? Então as riquezas que nós adquirimos e podemos adquirir, temos o direito de adquirir. Bom dia, pastor Loredo, grande abraço, saudade do amado. Todas as riquezas que nós podemos adquirir, Deus vai nos dar saúde, inteligência, vai abrir portas para nós, vai nos dar energia, capacidade, e nós, em o nome do Senhor Jesus, vamos conquistar. Conquistar não é ganhar. Conquistar é diferente de ganhar. Bom dia, Claudio Miri, e toda a sua casa. Quando nós conquistamos alguma coisa, é porque nós fomos atrás, corremos, nos esmeramos, Deus nos dá graça, sabedoria e oportunidade também, porque muitas vezes nós temos energia, disposição e não tivemos a oportunidade. Então temos uma série de coisas que Deus nos ajude, proporcione, e aí nós vamos lá e conquistamos para nós prosperidade, o que nós precisamos. Mas quando nós queremos de uma maneira fácil, prejudicando a outros, isso não vem de Deus, amados. Isso é uma situação que não vem de Deus. Então aqui, Tiago está falando das riquezas mal adquiridas. Quando eu uso meio ilícito, quando eu uso algum tipo de corrupção, algum tipo de engano, como dizia o meu pai, se eu passo alguém para trás, essa expressão que se usa quando a gente engana pessoas, né? Se eu passar alguém para trás para ganhar uma recompensa financeira, esse dinheiro é um meio ilícito. E Tiago está escrevendo assim: e agora, pois ricos, chorai e pranteai por causa das desgraças que vos sobreviverão. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão roídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, devorará as vossas carnes como fogo, entesourados para os últimos dias. Eis que o salário que fraudulentamente retiveste aos trabalhadores que ceifaram nos vossos campos clama, e o clamor dos ceifeiros tem chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, essa é uma palavra direcionada para aquele cristão, para aquele que serve a Jesus e que de alguma maneira prejudica alguém, fraudou alguém. Um dia, um homem chamado Zaqueu era mestre dos publicanos. Publicanos eram pessoas que recolhiam impostos do seu povo para Roma e retinham uma parte, 20, 30% daquele imposto ficava para eles. E eles enriqueciam dessa maneira. E quando o dia que Jesus vai entrando na cidade, lá sobe naquela árvore Zaqueu, porque ele queria ver Jesus. Ele queria só dar uma espiada em Jesus de longe, porque ele não se sentia merecedor de chegar perto do mestre. Mas Jesus, em meio daquela multidão, ele coloca os olhos em Zaqueu e diz: Zaqueu, desce dessa árvore depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Não foi só a questão de Jesus ter entrado na casa dele, jantado com ele, com a família dele,
e abençoado ele. Foi que a presença de Jesus impactou a vida dele. E ele disse: me arrependo de todos os meus pecados, e se eu prejudiquei alguém, e se eu roubei de alguém, se eu fraudei alguém, eu me comprometo a devolver essas pessoas. Aquele foi um homem rico que se entregou para Jesus. Um dia disse Jesus: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de um buraco numa agulha que um rico entrar no reino dos céus. E quando ele fala rico, fala pessoas apegadas a riquezas, não pessoas que possuem bens. Porque pessoas que possuem bens, e não é só questão de adquirir, mas a maneira que vai gastar. Muitas vezes as pessoas gastam, têm condição para isso, mas gastam em coisas que são desproporcionais. Imagina pessoas passando fome e alguém pagando R$800 numa garrafa de vinho para tomar 2 copos. Às vezes as pessoas que têm muito dinheiro, pessoas vão lá, compram uma garrafa de vinho de R$800, tomam uma taça, 2 e põem fora o resto. Pessoas que têm muito dinheiro, que gastam despropositalmente, enquanto outras pessoas estão passando fome do seu lado. E esse tipo de riqueza, ou da prática da riqueza, ou da utilidade, da utilização dos seus bens, que vão fazer com que os ricos tenham dificuldade de entrar no reino dos céus. Hoje nós vemos, por incrível que pareça, meus amados, se você vai olhar no contexto das pessoas mais ricas deste país, estão 4 ou 5 líderes de igrejas evangélicas que enriqueceram tanto, que têm o seu próprio jato, têm o seu próprio iate, têm a sua própria mansão, e estão entre as maiores riquezas do país. Como que se alguém que prega o evangelho de Jesus pudesse ser das pessoas mais ricas de uma nação. Jesus nunca não tinha onde dormir. Paulo só tinha uma capa. Isso não quer dizer que nós vamos nos despedir de tudo que nós temos. Nós precisamos do necessário para viver e poder levar o evangelho, poder transmitir, ajudar pessoas. Mas enriquecer ilicitamente usando a palavra de Deus é algo muito... Tiago está escrevendo isso aqui. Do enriquecimento ilícito. Amém? Depois nós temos no outro ponto aqui, de 7 até o 11, fala de nós sermos pacientes até a vinda do Senhor. A volta do Senhor está próxima. E ele fala da paciência que nós devemos ter, ou sermos pacientes dessa espera e de nos manter firmes no Senhor. Versículo 7. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e últimas chuvas. Sede, pois, pacientes, fortaleceis vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados, eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, a nós sermos pacientes à espera do Senhor. Sermos entender o tempo do Senhor, assim como um plantador, um semeador coloca a semente na terra, espera as chuvas, espera a planta crescer para poder fazer a colheita. Nós temos que esperar o tempo da colheita do Senhor que se aproxima. E sermos pacientes na caminhada. Muitas vezes nós queremos as recompensas durante a semeadura. A semeadura, nunca temos a recompensa da semeadura na hora que semeamos. Quando a gente vai e semeia lá o trigo, semeia o feijão, semeia o arroz, você já não vai no outro dia comer aquele feijão que você plantou. Você tem que esperar um tempo para a colheita. Então a minha semente, a tua semente boa que você tem lançado nessa vida, às vezes a gente fica querendo a recompensa agora. Pô, eu tenho feito coisas boas, eu tenho semeado bem, eu tenho contribuído, ofertado, dizimado, ajudado os necessitados, levado a palavra. Pô, você queria uma recompensa de Deus nessa vida, nesses dias. Mas devemos ser pacientes no Senhor, porque a nossa recompensa está com Ele na glória. Muitas vezes, o que nós semeamos aqui, nós não vamos colher aqui. Mas certamente que a semeadura no reino dos céus, a colheita é certa. Descanse no Senhor. Seja paciente no meio das tribulações e das lutas, não murmurando, especialmente uns contra os outros. É o que Tiago está escrevendo aqui do versículo 7 até o 11. E aí depois, amados, fala muito do 13 ao 16 sobre o poder da oração. Eu queria meditar com calma com você nessa parte. Diz assim, versículo 13: Está alguém aflito?
Ou ore. Está alguém contente, cante louvores. Ou seja, existe alguém aflito no nosso meio? E o nosso meio é este contexto aqui virtual que nós estamos. Bom dia, Márcia. Uma boa semana para você e tua casa. Esse contexto virtual que nós estamos reunidos virtualmente em nossas casas, no nosso trabalho, no teu estado, na tua cidade, em torno da palavra de Deus nesses minutos. Está alguém entre nós aflito aqui hoje, com uma aflição, com uma dificuldade? Ore. Você pode escrever, se você está aflito, precisando de uma graça, de uma bênção, você pode colocar o comentário aí. Ou se você é alguma coisa muito pessoal que você precisa direcionar apenas para minha oração, você pode mandar direto para mim, no meu WhatsApp, no meu... Eu tenho, não é que eu tenha prazer, eu tenho a necessidade dada por Deus de orar por você. Então, se está alguém aflito entre nós, oramos, buscamos a Deus para que esta aflição seja vencida. Está alguém feliz hoje? Aleluia! Adore ao Senhor, cante louvores. Coloque o teu louvor bem alto no teu carro, na tua casa. Adore ao Senhor por tudo que Ele tem te dado, pelas bênçãos que Ele tem te dado. Versículo 14. Está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja, estes orem sobre ele ungindo com óleo em nome do Senhor. Aqui tem uma base bíblica para nós ungirmos com óleo durante a oração para a cura. Essa é uma instrução dada por Tiago. Na nossa igreja nós não temos muitas coisas, a gente não tem água abençoada, a gente não tem envelope abençoado, a gente não tem nada disso. A gente só tem o óleo que a gente unge, e seguindo biblicamente, porque isso tem uma base bíblica. Aqui, talvez alguém vai visitar, alguém te pergunte, poxa, por que o pastor, quando ora por alguém, ele unge lá com óleo? Aí você vai marcar essa passagem e vai mostrar. Tiago 5,15. E a oração... 5,14. Está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja, estes orem sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. Essa é uma orientação bíblica. Algumas vezes na nossa igreja a gente faz a unção com óleo para pessoas serem curadas, libertas, seguindo uma orientação bíblica. O poder não vai estar no óleo, mas está no poder de Deus. Mas o óleo representa o Espírito Santo e a unção do Espírito Santo na nossa vida. Isso não é tirado de alguém, copiamos de alguém. Isso está na palavra de Deus. Tiago 5,14. Versículo 15. E diz assim: está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros, os líderes da igreja, não necessariamente um pastor, mas alguém que esteja sob a direção, sobre a unção de Deus. Pode levar a oração de cura, a unção necessária para a vida de alguém. Versículo 15. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados em nome de Jesus. Esta é a mensagem que nós portamos, que nós temos, que está na nossa mão. A mensagem de levar a salvação, a cura aos necessitados, aos oprimidos. Esses sinais acompanharão o que creem. Nós precisamos recuperar esses sinais na nossa vida. Nós precisamos demonstrar, fluir nessa unção na nossa vida. Esse é o tempo. Tiago nos dá essa autoridade pela sua palavra, quando escreve para a igreja. E finalmente, versículo 19 até o 20, fala da nossa recompensa quando nós pregamos o Evangelho. Escute bem essa passagem para nós encerrarmos. Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter um pecador do erro de seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui está dizendo, se alguém entre vós se desviar da verdade, está falando daqueles que se desviam, que por algum motivo se afastam. E se neste período que a pessoa está desviada, alguém trazer esse irmão de volta e abençoar a vida dele e realinhar a vida dele com Deus, diz a promessa aqui: saiba que aquele que fizer converter o pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma, aquela alma estará salva e cobrirá a multidão de pecados. Então, invista em ajudar aos perdidos, mas muito especialmente, amados, tenha muito amor para lidar com aquelas pessoas que se desviam da verdade, com aquelas que esfriam, que se afastam. Um dos maiores cuidados que a gente deve ter é no trato de uma pessoa que, por qualquer motivo, com razão ou sem razão, saiu da presença de Deus.
porque foi magoada, porque foi chateada, porque resolveu. Não importa. A gente não pode pensar que aquela pessoa não tem, como se diz, vergonha na cara, porque pegou e depois de tudo que recebeu foi embora. Eu limpo meu coração cada vez que eu vou pregar o evangelho, eu encontro alguém que se afastou. E nunca no meu olhar, na minha palavra, na minha feição, pode haver nada de julgamento. Mas essa pessoa ela tem que encontrar o amor de Cristo na minha vida. Muitos se afastam, mas todos são amados do Pai. O filho pródigo, quando saiu de casa, pegou a sua parte da herança, foi embora para o mundo, gastou tudo, com bebidas, com amigo, com farras. Acabou tendo que comer junto dos porcos. E ele sentiu saudades da casa do pai, e ele quis voltar para a casa do pai, mas ele tinha muito medo de como seria recebido. E quando ele vinha chegando na propriedade, diz a palavra, bom dia, seu Dário, dona Vera, quando o filho pródigo vinha chegando perto da fazenda do seu pai, de longe o pai o enxergou e saiu a seu encontro feliz para abraçá-lo e fez uma grande festa para receber o filho que estava perdido. Então nós somos filhos de Jesus e muitas pessoas se perdem e nós amamos todas de uma igual maneira. E é uma alegria muito grande quando cada um volta para Jesus. Que hoje seja um dia de nós sermos usados nas mãos de Deus para resgatar aquele que estava perdido. Essa será uma semana de resgate, isso Deus fala no meu coração. E esta será uma semana de resgate. Esse será um tempo em que pessoas que estão longe dos caminhos de Deus, de alguma maneira vão conversar contigo, na rede social, no dia a dia, na fila do supermercado, na rua. E as pessoas que estão afastadas, muitas vezes eles têm a tendência de passar por nós e virar o rosto. Muitas vezes viram o rosto, porque se sentem envergonhadas, mas são amadas do Pai. Se você está numa situação como essa, de estar um pouco mais distante, a Sandra está escrevendo aqui que ela está tentando voltar nos caminhos do Senhor. Sandra, saiba que você é uma pessoa muito amada pelo Pai. Você é alguém, uma filha muito amada pelo Pai. Saiba que Deus tem um propósito na tua vida. Saiba que nós, ainda que de longe aqui, nós te abraçamos nessa manhã. E te abraçando nessa manhã, transmitimos o amor de Jesus sobre a tua vida. E você é muito bem-vindo aos braços do Senhor novamente. E você pode sentir, ontem nós ministramos, para eu encerrar aqui, quem estava na igreja ontem, alguns aqui, especialmente do Facebook, estavam na igreja ontem. Se alguém não estava, pode procurar na nossa página ali e dar uma assistida na pregação da mensagem ontem à noite, dia 29. A pregação à noite, você vai encontrar aonde nós ministramos. Ontem eu ministrei sobre o tempo de Deus, o tempo de espera e como Deus nos resgata. Assim como numa fila, você chega na fila do banco, aí tem 20 pessoas na tua frente, você não pode passar na frente, porque a ordem de chegada do mundo, a ordem de chegada desse mundo, é quem chega primeiro é atendido. Isso é no supermercado, é na lotérica, é no banco, é no médico. Quem chega primeiro é atendido. E quem chega atrás, por último, tem que esperar a vez dele. Não pode passar na frente. Mas no reino espiritual as regras são outras. Há muitas vezes, o Senhor nos coloca, nós chegamos por último e Ele nos chama para ser atendido primeiro. Muitas vezes, de acordo com a necessidade. Assim como você chega no pronto-socorro, como é que o pessoal do pronto-socorro atende? Ele atende aqueles que estão mais necessitados primeiro. Você pode estar lá na fila, está com a gripezinha, esperando a tua vez. Chega alguém com a perna quebrada lá, com uma fratura, eles passam aquele na frente, porque aquele está precisando mais de atendimento. No reino do céu é assim. Em nome de Jesus, muitos que estão precisando urgentemente nessa manhã, estão passando para primeiro na fila e o Senhor está atendendo eles hoje. Em nome de Jesus. Então a Sandra que está voltando, tentando voltar, já voltou aos caminhos do Senhor. Sandra que está aqui no Instagram, o pessoal aqui do Facebook, a Cristiane, estão te mandando um abraço, dizendo que você é muito bem-vinda nos braços de Deus nessa manhã. Então que Deus possa nos alcançar cada dia e alcançar a nossa vida. Vamos orar nessa manhã? Porque o que nós aprendemos? Se está alguém desesperado, ore. Está alguém feliz, cante louvores.
Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, que estarão orando e ungindo com uma unção com óleo. A oração de um justo pode muito nos seus defeitos. Então aquele que está um pouco mais desesperado com sua situação, eu quero orar por você, para que Deus te dê resposta e te realinhe a tua vida com o Pai. Se você está feliz porque tem conseguido vencer, graças a Deus por isso. Adore a Ele, seja uma oração de agradecimento a Ele. Oramos a Deus em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço nessa manhã pelo teu mover, por tua graça, pela tua presença. E o teu Espírito Santo, com poder e autoridade, alcance os aflitos primeiramente. Aqueles que talvez estejam no último da fila, aqueles que se afastaram, aqueles, Senhor amados, que chegaram agora. Mas tu conheces cada coração e cada necessidade. Eu sei que neste momento, com a tua mão de poder, estás atendendo a todos. Atendendo o aflito, atendendo o enfermo, ao oprimido, aquele que está em luta, dificuldades financeiras e até com necessidades financeiras e de alimentação. E tu abençoe a vida de cada um e guarde nesse tempo e renove as suas forças. Também venho te agradecer por cada um que tem sido paciente na caminhada, suportado a tribulação e olhado só para ti. Está começando uma semana e que essa semana seja marcada pela tua presença, pelo teu renovo. Eu profetizo, Pai querido, um tempo em que o inimigo não tem autoridade. Que o coração possa estar aberto para ti, para receber uma porção sobrenatural sobre a vida de cada um, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amanhã é terça-feira. Hoje acabamos o livro de Tiago. Amanhã nós vamos entrar na primeira carta do apóstolo Pedro e vamos estudar o primeiro capítulo. Amém? O primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro. Nós estamos estudando já desde abril para cá, quem acompanha todo esse tempo sabe que nós estamos desde o Evangelho, capítulo por capítulo, todos os dias, segunda a sexta, estudando a palavra de Deus. E amanhã nós entramos na primeira carta de Pedro. Daqui a pouquinho, mais uns dias, nós já estaremos acabando o Novo Testamento. E aí, quando nós acabarmos o Novo Testamento, a gente vai para o livro dos Salmos e nós vamos meditar nos 150 Salmos, todos os dias na presença de Deus. Amados, esse é tempo que nós precisamos de mais entender a palavra e receber uma porção da palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos dessa porção. É um tempo de nós andarmos mais pela direção de Deus e menos pelos sentimentos. Bom dia, Kézia, que Deus te abençoe. Hoje à noite, segunda-feira, 20 horas, a Cristiane, a Marília, o pessoal de oração, as mulheres de oração da nossa igreja da Vila da Quinta estarão reunidas às 8 horas da noite. Quem mora na Vila da Quinta e quiser estar presente, é uma oração, intercessão dirigida para as nossas mulheres ali na igreja da Vila da Quinta hoje, às 8 horas da noite. E amanhã, 11h30 da manhã, vamos aprender agora com Pedro. As duas cartas de Pedro. Vamos começar com a primeira carta, o primeiro capítulo amanhã, 11h30 da manhã. Vamos sentar com o apóstolo Pedro e vamos receber a porção que ele nos transmitiu através dos séculos para nós nesse tempo, para a nossa igreja. Para você e eu e você que somos igreja de Cristo. Não esqueça da palavra de hoje, recapitulando. Capítulo 5 de Tiago. Aprendemos sobre as riquezas e que nós não teremos recompensa de Deus se adquirirmos riquezas indevidas na nossa vida, ou bens materiais indevidos, que devemos também nos preocupar em como gastar aquela provisão que Deus tem dado para nós da melhor maneira possível. Aprendemos a ser pacientes até a vinda do Senhor. Aprendemos que a oração pode muito e que se alguém converter ou alcançar ou buscar um filho pródigo que se desviou do caminho, quando nós buscamos alguém de volta, para resgatamos alguém, o Senhor nos abençoa sobremaneira. Seja uma semana de bênção, de vitória, de saúde, de paz. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe, em o nome do Senhor Jesus.